Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os Estados Unidos no século XIX, tendo em vista que a gente já veio estudando de processo de independência da América Latina e também do contexto europeu, né, com a formação do Império Napoleônico e pós-Napoleão, com atuações do Congresso de Viena, Santa Aliança, e que influenciaram diretamente, né, as independências da América e também os Estados Unidos. A gente viu a resposta, né, dos Estados Unidos com a doutrina Monroe, e hoje a gente vai estar falando especificamente desse processo histórico dos Estados Unidos ao longo aí do século XIX. É importante pensar também nesse momento um pouco das contradições que vão estabelecer nesse processo, tendo em vista, né, ideários, ideologias construídas a partir de concepções de igualdade, democracia, liberdade, mas por outro lado, atuações de extrema violência, de invasões, de genocídio, que vão acabar configurando esse momento histórico. Então, acho importante a gente pensar também com relação a isso. Vamos estar discutindo essas questões posteriormente, mas isso faz parte, né, desse processo histórico dos Estados Unidos. Como contexto antecedente, a gente vai ter aí, né, os Estados Unidos adotando uma postura isolacionista com relação a relações comerciais ao território europeu, e por outro lado com inúmeros fluxos de imigração, né? Então a gente vai ter intensos fluxos imigratórios, povos judeus, bastante galera aí da Europa vindo para os Estados Unidos, e o número de habitantes vai crescer assim significativamente, né? Tendo em vista que eles buscavam desenvolvimento interno, desenvolvimento econômico e industrial, e isso vai ser bastante importante nesse momento. E aí, já em 1810, os Estados Unidos têm cerca de 7 milhões de pessoas, né, um aumento cada vez mais bastante significativo. Outro momento interessante que vai ajudar esse processo de expansão territorial dos Estados Unidos é a compra do estado da Louisiana. Louisiana era um estado bastante grande e pertencia à França. E aí é no governo de Napoleão que Napoleão vai acabar vendendo esse estado para os Estados Unidos, com medo da Inglaterra comprar o estado da Louisiana, e esse estado era de bastante extensão territorial, favorecendo aí cada vez mais essa expansão para os Estados Unidos, principalmente para o oeste. Só que já no comecinho também do século XIX, os Estados Unidos vai acabar tendo conflitos externos bastante conturbados, assim, com relação principalmente à Inglaterra. Como ele não adotou políticas, como ele acabou adotando políticas de isolacionismo, né? A Inglaterra estava ainda passando por questões de dificuldade econômica decorrente do bloqueio continental e tudo mais. A gente vai ter a região do Caribe muito influenciada, né, pela atuação dos Estados Unidos e também pela Inglaterra. Isso vai acabar gerando conflito, e aí o governo dos Estados Unidos acaba deflagrando aí um momento que ficou conhecido como Segunda Guerra de Independência, né, estabelecendo aí os seus princípios de liberdade com relação aos outros territórios e também ao próprio desenvolvimento, né, de comércio e de navegação do país. Essa guerra ela durou 2 anos, e aí ela foi travada em nome dessa liberdade, né, de navegação e comércio. E isso vai fazer com que os americanos, né, se dirijam cada vez mais para o oeste, e nesta região do oeste era ocupada por povos indígenas e colonos do México, né? O México tinha boa parte aí da região que é atualmente os Estados Unidos, e eles eram ocupados pelos colonos do México e também pelas várias tribos assim indígenas. Como final da guerra, a gente vai ter o resultado aí estabelecido, né? A paz de gente, e vai acabar fortalecendo o Estado norte-americano, fortalecendo no quesito de nacionalismo. Os Estados Unidos acaba desenvolvendo ainda mais, né, questões nacionalistas. É nesse momento também que é construído o hino nos Estados Unidos. Há também um fortalecimento militar. Então isso é muito importante
para que haja uma intensificação do processo aí de expansão para o oeste. A guerra ela não teve muitas diferenças territoriais, né? Acabou sendo estabelecida ao final uma paz, mas foi importante para a construção desse sentimento de nacionalismo e também influenciando o processo aí de expansão para o oeste. E a gente sabe que essas questões são muito importantes, né? A questão do nacionalismo, a questão militar, é muito importante na história dos Estados Unidos, que favorece aí a expansão para outros territórios e a invasão também a povos e a grupos aí em outras regiões. Baseado nesse contexto de expansão, a gente vai ter uma doutrina, basicamente uma ideologia, que vai justificar, através da religião, esse processo de expansão para o oeste. A doutrina do Destino Manifesto foi essa ideologia que acabou aí consolidando, né, justificando esse processo de expansão. Aqui eu coloquei basicamente uma síntese que mostra, né, um pouco da construção do pensamento da época. Deus havia destinado aos colonos brancos todo o continente, dando-lhes a missão de estender a civilização até o Oceano Pacífico, impondo-se sobre as raças inferiores de índios, mestiços e mexicanos. Então a gente já tem uma supremacia racial branca e essa ideia aí de levar para esses povos a civilização, a sabedoria, a palavra de Deus, né? Eles tinham esse fardo, né? Eles foram escolhidos por Deus para levar tudo essas bênçãos aí para esses povos inferiores. Então a gente já tem aqui uma forte construção do pensamento, né, de discriminação racial e de atuação mesmo impositiva e violenta sobre esses povos. A gente vai ter aqui uma obra, né, do John Guest, que vai representar esse destino manifesto, chamada Progresso Americano. Nela a gente tem uma mulher, né, branca, estabelecendo aí a questão da paz. Ela representa também os Estados Unidos e ela está se direcionando aí para o oeste. A gente pode ver que o lado aqui, no lado direito da tela, tá mais obscuro. Embaixo tem os povos, né, indígenas, e ela tá puxando, né, num fio ferrovias que representam o desenvolvimento e o progresso que estava acontecendo nos Estados Unidos. E a gente tem também desse lado esquerdo questões de luminosidade, né? Então a gente tem também as questões iluministas da razão, do progresso, norteando aí a construção da tela. Então era essa ideologia que justificava essa ação de expansão e de invasão sobre esses povos, né, considerados inferiores. A gente, como consequências do Destino Manifesto, a gente vai ter a formação do Self-Made Man, que é basicamente o homem sozinho, né, que consegue construir a nação. E aí a gente vai ter esse espírito democrático. Eles vão alegar muitas vezes que os territórios, né, principalmente no México, não eram democráticos, eram intoleráveis. Então a gente vai ter toda essa questão aí dessa democracia norte-americana, a construção de ideários relacionados ao individualismo. Então cada um, né, predestinado a fazer com que haja o desenvolvimento econômico do país, a construir a sua própria história, seu próprio trajeto, e essa noção de somos todos iguais perante a lei também, excluindo todas as questões, né, de marginalização, desigualdade econômica, que está muito presente. Mas são essas consequências ideológicas que vão estar muito presente na construção da nação norte-americana, né, e acredito que até os dias de hoje reverbere também essas construções. E também a questão do espaço livre para iniciativa. Então você tem toda aí vários, né, invasões, vários territórios, e cada pessoa é livre para construir aí e desenvolver o seu progresso econômico através de concepções de empreendedorismo. Você é empreendedor da sua própria vida, você tem condições aí, né, através de uma democracia, de uma igualdade, para construir e desenvolver a sua vida e a nação. Então, isso são consequências dessas ideologias, né? Lembrando que essa questão da própria iniciativa,
a questão de colocar aí a expansão da paz e da religião estava muito presente nesse momento. E lembrando que a gente tem toda essa questão do povo escolhido, né? Quem era o povo escolhido? Era o norte-americano branco anglo-saxão. Então a gente vai ter toda essa questão da supremacia racial muito presente, que vai se refletir posteriormente, né, em ataques e em várias violências sobre os povos nativos, povos indígenas e a população negra escravizada. A gente vai ter também a doutrina Monroe, que vai ser bastante importante, né, com o presidente aí, Monroe, para estabelecer a América para os americanos, como a gente viu também nas outras aulas, não só os Estados Unidos, né, quando eles falam América, eles estão falando do continente americano mesmo, dando aí aos Estados Unidos, né, como guardião e juiz de todos esses povos da América. E aí já na metade do século XIX, a gente tem os Estados Unidos como um país de extensas extensões, né, com extensões continentais. Eles vão chegar até realmente o Pacífico. E, gente, essa extensão, né, toda essa questão da expansão territorial era muito importante essa chegada ao Pacífico, porque eles conseguiam também posteriormente ter relações com o Oriente, ter relação com a China, com o Japão. Então essas influências econômicas e comerciais já estavam sendo visadas, né? O interesse econômico, sobretudo, estava bem estabelecido, né? Sendo mascarado aí pelas essas ideologias, mas eles tinham essas construções já em mente de relações comerciais com os outros países e esse domínio do Pacífico. A questão mexicana vai ter um movimento interessante com relação ao México. Inicialmente o Texas, né? Ele era um território do México, só que o México ele abole a sua escravidão em 1829 e o Texas era contrário à abolição da escravidão. O que vai fazer com que o Texas ele se torne independente em 1836 e ele seja anexado aos Estados Unidos em 1845. Então, aí nesse momento a gente já vai começar a anexação de territórios mais relacionados à questão mexicana e aí a gente tem a abolição da escravidão como um fator principal que vai levar essa anexação do Texas aos Estados Unidos. E aí a gente vai também ter um momento da chamada Guerra Mexicana-Americana. Os Estados Unidos vão acabar alegando que o México, né, tinha governos intoleráveis, essa toda a questão do Destino Manifesto, né, como raças inferiores, e aí a gente vai ter um momento aí de guerra com o México e os Estados Unidos. Tem uma desigualdade militar bastante significativa, né? Os Estados Unidos têm um desenvolvimento militar mais avançado que o México, levando aí a vitória estadunidense, através do Tratado de Guadalupe Hidalgo, que vai estabelecer aí a vitória dos Estados Unidos. O que vai acontecer é que o México vai perder vários territórios, além disso, ele vai acabar pagando indenizações aos Estados Unidos. Então, ele paga várias taxas aí para indenizar esse movimento aos Estados Unidos e ele vai perder várias extensões também territoriais, que são as regiões do Novo México, Utah, Nevada, Colorado e Arizona. Então essas regiões eram do México e aí nessa guerra México-americana, os Estados Unidos acabam ocupando esses territórios. E aí também essa famosa frase, né, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. E aí a gente vê toda essa supremacia, né, bélica dos Estados Unidos e essa sobreposição desse estado às outras regiões aí nesse contexto de expansão para o oeste. Aqui, como resultado da expansão, eu coloquei uma foto do desenho do Pica-Pau, que ele, né,
esse desenho, e assim como vários outros filmes e construções culturais dos Estados Unidos, eles mostram um pouco dessa expansão para o oeste, né? Colocando sempre o índio aí como o menos desenvolvido, que, né, tá meio atrasado, não sabe muito o que fazer, essas coisas assim, né? E o Pica-Pau muito astuto, ele representa, né, os Estados Unidos também, consegue driblar várias coisas, consegue vencer, né, em várias batalhas e guerras que eles estabelecem em alguns episódios, mas é só para ver essa construção do imaginário social da época. Os Estados Unidos vai influenciar fortemente, né, vai construir fortemente nos aspectos aí cinematográficos, de desenhos, para que essa ideia de que eles expandiram, né, levando o desenvolvimento, do que os povos do oeste eram extremamente subdesenvolvidos, não tinham aí capacidade de desenvolvimento, não tinham condições de se estabelecerem e tudo mais, né, com relação aos Estados Unidos. Então, esse ideário vai ser muito construído e muito difundido a partir dos aspectos culturais, né, e a gente vê aí como um desenho, né, bastante conhecido pode representar isso também. E aí, como resultado dessa expansão, a gente vai ter uma aceleração do desenvolvimento do Estados Unidos muito grande, então ele se desenvolve economicamente, a gente vai ter essa expansão territorial muito significativa, que também vai ter um fluxo de imigração bastante grande, né? Então isso vai ajudar bastante o desenvolvimento industrial e econômico dos Estados Unidos. Essa corrida do ouro foi um momento, né, que as pessoas começam a se direcionar para a costa do Pacífico, já na metade do século XVIII. Isso vai favorecer ainda mais os Estados Unidos, e em 1860 os Estados Unidos contabilizava basicamente 31 milhões de habitantes. Então a gente tem um alto salto aí populacional. E um momento importante também que fez com que ajudasse esse processo de desenvolvimento é a Lei de Terras. A Lei de Terras, estabelecida em 1862, basicamente garantia aí aos novos, né, proprietários, aos novos imigrantes que estavam chegando, um espaço, né, delimitado de terras para que eles pudessem desenvolver economicamente. Essa lei de terras, ela foi meio que diametralmente oposta ao que aconteceu no Brasil. Em 1850, no Brasil, também é estabelecida a lei de terras, só que a lei de terras no Brasil acaba colocando a mercantilização da terra aos latifundiários. Então, ela concentra esse poder das terras brasileiras a uma camada já enriquecida aos latifundiários da época. Aqui nos Estados Unidos a gente vai ter meio que o oposto, né? A gente vai estabelecer para os imigrantes, nas pessoas novas que estão chegando, a possibilidade de desenvolvimento e de acesso a essa propriedade, a essa terra. Então a gente vai ter vários resultados dessa expansão para o oeste, né, através da lei de terras, através desse fluxo constante de imigração, que vai fazer com que os Estados Unidos se desenvolva economicamente, industrialmente, né, sob toda essa ideologia aí de progresso e desenvolvimento que vai ser estabelecida através do Destino Manifesto. Aqui eu coloquei um mapa da expansão dos Estados Unidos ao longo do século XIX, então a gente pode ver essa extensão bastante significativa. Quando a gente fala do movimento de independência, lá no século XVIII, a gente está falando das 13 colônias, e aí a gente posteriormente, né, a gente vai ter esse avanço territorial para o oeste. Então a gente vai ter essa região aqui mais amarelinha, né, adquirida durante a Revolução de Independência, e depois os estados. Olha o tamanho do estado da Louisiana, que foi comprado no começo do século XIX. Então, um estado bastante grande, e depois a anexação das outras terras aí a oeste, né, as terras do México e o Texas e a região de Oregon, que vai ser cedido pela Inglaterra. Então a gente tem essa extensão aí continental dos Estados Unidos, dando acesso ao Oceano Pacífico, que vai ser muito importante para relações comerciais com o Oriente, né, com o Japão, com a China, posteriormente. Então é isso, gente. Essa ideia para mostrar inicialmente, né, esse processo de expansão para o Oeste, colocando aí essa questão ideológica, né, do Destino Manifesto estabelecido, essa expansão do industrialismo, essa questão do desenvolvimento e desse fardo, né, do homem branco para salvar e ter essa concepção ideológica de salvação divina e aos outros povos, tendo em vista a construção ideológica de supremacia racial branca
Na próxima aula a gente vai continuar falando do processo dos Estados Unidos no século XIX, mais relacionando a questão da escravização dos povos negros africanos no contexto dos Estados Unidos. Então eu vou esperar uma aula específica para falar sobre isso, e a gente ainda vai falar um pouquinho desse contexto do século XIX nos Estados Unidos. É isso, gente. Valeu!